Capítulo 55 Expedição punitiva às Montanhas Corcas 2. Seguindo os rastros deixados pelos orques sobreviventes, eles conseguiram descobrir uma entrada de caverna escondida atrás de alguns arbustos. Aiden decidiu investigar imediatamente o interior, deixando apenas o mínimo de tropas para proteger o acampamento. É bem fundo. Ulrich sentiu que algo estava errado enquanto seguia atrás dos guardas com seus homens. Com esta caverna se bifurcando em tantos caminhos que levam a diferentes saídas na cordilheira, era impossível prever de qual caminho os monstros viriam. Estou feliz por ter aprendido isso. No passado, ele havia se concentrado apenas em ocupar Heidelberg, a capital do Reino do Reno. Como essa era sua prioridade, ele não havia explorado completamente as Montanhas Corcas. Mesmo quando Isaac morreu para Logan, ele ainda não havia terminado de exterminar os monstros aqui. RRK. As tochas tremeluzentes criavam longas sombras na parede. Os nervos de todos estavam à flor da pele. A caverna consistia em um complexo sistema de túneis, então ninguém sabia quando um monstro poderia aparecer. Está mais silencioso do que eu esperava. Enquanto eles continuavam marchando, Lee Jae-sung, que havia permanecido em silêncio até então, enviou-lhe uma mensagem. Ele era líder de um pelotão, assim como Ung Sang-hun, e liderava 20 mercenários. Eles sabiam que estávamos chegando e se retiraram para outro lugar. Ung Sang-hun respondeu, enquanto segurava o punho da espada para garantir. Eles pensaram que sua aparição poderia ter mudado os planos dos monstros, mas o Ulrich não queria tirar conclusões precipitadas. Tenha cuidado caso o restante da tribo ainda esteja aqui. Seus números tinham que ser muito vastos se pudessem invadir as planícies todo ano. Não seria fácil para eles sobreviverem se fizessem uma comoção e fossem subitamente cercados por todos os lados depois de terem ido muito fundo para dentro. Enquanto Ulrich levava seus sentidos ao limite, ele ouviu o som de um tambor sendo batido ecoando pelo túnel. Dung! Dudung! Dung! De repente, ele teve uma sensação sinistra. Aiden rapidamente preparou as tropas em uma formação defensiva. Kiaak! Orques saíram dos muitos caminhos bifurcados. Seus números eram muitos para contar, pois eles enchiam completamente a caverna. Parece que muitos vão morrer. Lutar em uma área tão fechada não era o ideal. Era uma situação em que algo tinha que ser feito ou eles enfrentariam um fim trágico. Em vez de revelar suas habilidades, no entanto, Ulrich enviou Arise e Irene. Matthews. Sim. Os orques foram cortados ao meio pelas foices negras que essas duas mulheres empunhavam. O sucesso delas, por sua vez, fez o moral da tropa disparar. Mate esses monstros! Oh! Os guardas e mercenários gritavam seus gritos de guerra enquanto lutavam contra a horda de orques. Caos! Os cadáveres continuavam a se acumular no chão, enquanto os gemidos dos feridos ecoavam pela caverna. Depois de algum tempo. UGH! Os orques atacantes tinham sido quase todos mortos, restando apenas alguns que ainda estavam lutando. Os sobreviventes lutaram para recuperar o fôlego, enquanto observavam os arredores. Era realmente uma visão infernal. De tal forma que fazia com que alguém se sentisse bastante sortudo por ainda estar vivo. Esconda-se novamente na minha sombra. Ei! Ok. Quando Arise e Irene desapareceram, os soldados que estavam perto deles olharam ao redor, surpresos. Para onde eles foram? Eu poderia jurar que eles estavam aqui. As mulheres apareceram do nada e contribuíram muito para a batalha. Embora estivesse escuro e elas não pudessem dar uma boa olhada neles, elas eram muito habilidosas. Depois de organizar seus homens, Aiden se virou para olhar para o Ulrich. Eles estão com ele? Ele sentiu que estava escondendo algo, mas não esperava algo desse nível. Afinal, ele pode não estar interessado em seguir carreira militar. Agora ele entendia melhor porque estava procurando um sítio histórico. Um homem buscando mais poder. Mesmo que ele alcançasse algum mérito, ele não se contentaria com uma posição fixa no exército. Enquanto Aiden recebia relatórios de baixas de seus tenentes, um soldado gritou. Há um estranho círculo mágico aqui. Imediatamente todos se viraram para olhar para ele. Atrás dele, na parede de pedra, havia um símbolo estranho pintado em sangue bordô, com um pentagrama escuro no topo. É a estrela de Davi. Símbolo do rei Salomão. Isso significava que havia um demônio selado por perto. Em sítios históricos, tais tipos de símbolos pareceriam invisíveis a menos que certas condições fossem atendidas. Neste caso, parecia que o sangue do orc havia sido usado como um meio para revelar sua presença.
O Wilk se aproximou do conjunto na parede e colocou sua mão direita na estrela de David. Shaa! O círculo mágico negro desapareceu quando foi absorvido por Wilk. Ao mesmo tempo, a parede cedeu e um túnel apareceu. Uma passagem secreta, sem dúvida levando a um sítio histórico. Você vai entrar? Claro. Aspas. Boa sorte. Como era algo que já havia sido combinado previamente, Aiden deixou seu grupo para explorar o local. A razão pela qual ele não se juntou a eles para limpar o sítio histórico juntos, foi devido à situação atual deles. Não se sabia se os orques retornariam, talvez até em maior número, então sair da caverna era a opção mais segura. Qualquer pessoa que esteja disposta a participar desta exploração é bem-vinda. O Wilk se virou e falou com os soldados sob seu comando. Era uma unidade composta somente por mercenários. Ao contrário do exército ou da guarda do reino, eles não tinham tanto senso de dever e, na maioria das vezes, só pensavam em riquezas e tesouros. A oferta provavelmente era muito tentadora, já que qualquer sítio histórico era como uma mina de ouro. Eu vou. Eu também. Como ele esperava, todos queriam participar. O Wilk assentiu de volta enquanto puxava a grandia. Um sítio histórico desconhecido que não havia sido descoberto nem no passado. Ele teria que prosseguir com cautela. Jubuque. O esquadrão marchou pelo túnel. O interior das ruínas estava cheio de teias de aranha. Naturalmente, era fácil adivinhar que este era o templo de Aracne. O Wilk seguiu em frente, derrotando aranhas venenosas que eram tão grandes quanto ursos pardos. É tão complicado, como um labirinto. Ele era dividido em vários níveis, e o layout mudava periodicamente. Portanto, era impossível retornar de onde eles vieram, muito menos mapear a área deixando marcas por onde eles passaram. Um desvio errado e eles podem acabar cercados e presos por aranhas venenosas. Meu senso de direção está completamente fora de sintonia. Acho que descemos bastante. Li Jae-sung e Young Sang-hun também estavam passando por momentos difíceis. Os homens do esquadrão dele estavam igualmente exaustos, mas dada a natureza do site, eles não podiam se dar ao luxo de parar e descansar. Não se preocupe, estamos quase lá. O Wilk disse enquanto cortava duas aranhas ao meio com um único golpe. Ao absorver a estrela de Davi, ele obteve algumas informações básicas sobre o templo de Aracne. Isso ajudaria a encurtar o tempo que o ataque deles levaria. Um benefício concedido exclusivamente aos pioneiros. No continente ETH, as primeiras pessoas a descobrir um sítio histórico geralmente eram recompensadas de alguma forma. A Rainha Aranha. Uma mulher que foi amaldiçoada pelo grande deus da terra, transformando-a em uma rainha aranha. Ao ver seu reflexo no espelho, ela enlouqueceu e se isolou naquele abismo profundo por um longo tempo. Embora ele tivesse pena do destino dela, eles estavam fadados a entrar em conflito, já que ela representava um dos ingredientes do seu anel do arco-íris de 7 cores. Ele não achava que conseguiria resolver as coisas dessa vez apenas conversando, já que a outra parte já havia perdido a sanidade. Ao passarem para outra câmara, eles encontraram uma aranha de formato estranho. Aranha explosiva. Sua cor vermelha brilhante o tornava facilmente distinguível de seus irmãos venenosos, e ele também se movia muito mais rápido. Isso não parece bom. O Wilk deixou seus homens para trás e se aproximou das aranhas sozinho. Então. Pung! A aranha explosiva mais próxima correu até o Wilk e se explodiu em uma explosão violenta. Líquido venenoso foi espalhado pela área como se uma granada tivesse explodido, corroendo até mesmo as paredes de pedra. Teria sido perigoso se tivéssemos forçado a passagem. Ele não sabia se eles sobreviveriam a um golpe direto, mas, no mínimo, sofreriam pesadas perdas. O Wilk olhou para as aranhas explosivas à sua frente, enquanto erguia um escudo com a serpente estelar Rainha Fantasma. E o Kaiyong, lance uma parede de fogo atrás de mim. Claro. Ela levantou seu cajado e uma parede de chamas dividiu a câmara ao meio. Era um feitiço mágico que ele usou muito na batalha contra os orques. Eu deveria ser capaz de cuidar dele sozinho. O verdadeiro propósito do feitiço era restringir o campo de visão de seu próprio esquadrão. O Wilk então convocou algumas das mais fracas de suas criaturas mortas-vivas. Ele as enviou para a frente, uma por uma, enquanto ele lançava Corpse Explosion nelas. Bang bang! Os monstros mortos-vivos explodiram, levando consigo todas as aranhas explosivas próximas. A batalha logo terminou, e o Wilk avançou mais uma vez com seus homens. Esta é a porta final. Finalmente.
Atrás dos corpos de aranhas espalhados pelo chão, havia 3 portas de bronze. Um texto branco flutuava acima de cada um deles. Fácil, difícil, médio. Que dificuldade você está pensando em escolher? Deveríamos ir com tudo? Lee Jae-sung e Young Sang-hoon não conseguiam nem esconder seu desespero. É claro que Woo-hyuk queria escolher a opção do meio, mas o nível de dificuldade não significava necessariamente que as outras duas não fossem o caminho certo. Vamos nos separar daqui em diante. Para evitar qualquer confusão, Woo-hyuk dividiu as tropas em grupos. A porta fácil seria atacada por um grupo de 120 mercenários que eram os mais fracos entre eles. O restante dos homens seria enviado para a dificuldade média. Seria melhor se pudéssemos desafiar todos os 3. Separar suas forças era a melhor maneira de maximizar suas chances de sucesso. Ele ainda estava confiante de que poderia lidar com o caminho difícil sozinho. Afinal, ele tinha um exército de mortos-vivos. Kik. Ele abriu a porta de bronze no meio. Sar-RR. Sons ameaçadores ecoavam da escuridão. É Aracne? Ele não precisava mais depender de itens com propriedades de visão noturna, pois sua energia demoníaca mais do que compensava isso. Havia um monstro agachado no meio de um espaço circular. Parecia uma aranha com suas várias pernas, mas a parte superior do corpo lembrava muito a de um humano. Mas não era nada feio. Por que você invadiu aqui? Aracne perguntou em um tom frio, enquanto seus olhos vermelhos se estreitavam. Ao mesmo tempo, a porta de bronze bateu atrás dele, e a pouca luz que havia entrado antes agora havia desaparecido. Há algo que preciso aqui. Não vou mais permitir que ninguém tire nada de mim. Nem uma única coisa. Aracne rapidamente se tornou hostil. Quando ela levantou a mão, aranhas bebês começaram a chocar dos ovos que se acumularam nas bordas da sala. Dê a ele uma morte muito dolorosa. O número de filhotes de aranha era tanto que eles cobriam o chão enquanto avançavam em sua direção. Quando eles se aproximaram, Woo-hyuk puxou Berserviors. É uma boa chance de usar meus poderes demoníacos. Eles estavam agora em um espaço confinado, sem testemunhas, então, mesmo que ele preparasse uma tempestade, ninguém saberia. Quando Woo-hyuk cravou Berserviors no chão, chamas negras se espalharam, derretendo todas as aranhas bebês. Você é um demônio? Que surpresa! Aracne disse com uma expressão perplexa. Ela escapou facilmente das chamas subindo até o teto, sem sofrer nenhum dano. Enquanto você se confinou aqui, o mundo mudou muito. Muitos dos deuses foram selados pelo Criador, e os 72 reis demônios despertaram de seu sono. Não me importa o que aconteceu, eu odeio esse mundo. Eu só queria que tudo desaparecesse para que não sobrasse ninguém para me ver. Ela certamente parecia louca. Aracne então teceu sua teia para criar uma teia de aranha no teto. Negociar com ela não parecia uma opção. Woo-hyuk levantou Berservior sem dizer uma palavra. Não achei que continuar nesse caminho fosse dar certo. Um ataque surpresa decisivo deve ser a melhor maneira de acabar com isso rapidamente. Woo-hyuk. Berserviors rasgou o ar, enquanto voava em direção a Aracne. No entanto, agora que ela estava em sua teia de aranha, a agilidade de Aracne havia dobrado e ela foi capaz de desviar por pouco com algum movimento ágil de suas pernas finas. Quasique. Berserviors rasgaram a teia de aranha, cravando-se no teto. Quando os pedaços de rocha começaram a cair do teto, Aracne teceu uma nova teia. Devido à minha beleza, eu tinha homens me cortejando todos os dias. Eu tinha um futuro promissor. Entre eles, havia até um belo príncipe. Ele era bem popular, com boa aparência e excelente esgrima. Infelizmente, o príncipe acabou se casando com uma princesa de um país vizinho. Quando Aracne descobriu, ela amaldiçoou o deus da terra com raiva. Ela o culpou por não ouvir suas preces e, como resultado, foi transformada na Rainha Aranha. Eu não vou acreditar em ninguém. Eventualmente eles vão me trair e enfiar uma adaga nas minhas costas. Tendo acabado de completar sua nova teia, Aracne chorou, suas palavras cheias de malícia. Ela havia concluído a tarefa muito rapidamente, sem dúvida por causa de suas habilidades inatas de aranha. Ela continuou falando, enquanto olhava para o Woo-hyuk que se aproximava dela. Você me subestimou porque eu sou uma aranha. Ha! Mas eu também tenho uma arma secreta. Dê uma boa olhada nessa belezura. A teia de aranha que Aracne havia tecido era na verdade uma matriz mágica de alto nível. Efeito de status mágico, petrificação. O tipo de magia que pode transformar instantaneamente o oponente em uma estátua.
O Wilk, no entanto, continuou a avançar sem pressa. Ele era imune à maioria dos venenos, bem como à magia de petrificação, devido ao conjunto do basilisco com o qual estava equipado. Como seu mestre, eu lhe ordeno. Uma energia escura irrompeu do corpo de Wilk como uma chama furiosa. Ele havia liberado a energia demoníaca, aumentando sua produção em um nível inteiro em comparação a antes. Mate o inimigo que está na minha frente. Quando Wilk terminou de falar, um vórtice negro apareceu ao redor de Berserviors devorando tudo que estava por perto.